Capítulo 423. Sim, um mês ou mais atrás, Aaron cutucou seus óculos de aro dourado e deu-lhe uma resposta positiva. Há mais ou menos um mês? Não foi quando você estava sendo incomodado por pesadelos relacionados ao Willowception? Klein ficou surpreso e intrigado, mas não deixou transparecer suas emoções. Num piscar de olhos, ele pensou nas duas adivinhações que havia feito. O Willowception estava em um quarto escuro com o som de água corrente lá fora. Isso simbolizava líquido amniótico ou sangue. O coração de Klein gelou quando ele de repente entendeu algo. Quando olhou para o Dr. Aaron novamente, ele tinha um olhar bastante complicado em seus olhos. Ele suspeitava que sua esposa estava grávida de Willowception, uma serpente de mercúrio. No simbolismo do misticismo, a cabeça e a cauda da serpente do destino estão conectadas, com ela devorando sua própria cauda. Implica o ciclo do destino de forma oculta. Para evitar seu inimigo, o Willowception tomou a iniciativa de iniciar secretamente um novo ciclo com antecedência? Klein adivinhou com base no que sabia. Dr. Aaron não notou a anormalidade. Ele sorriu e disse: ele definitivamente vai ser um cara bonito. Quando ele nascer, farei uma festa para comemorar sua chegada. Sherlock, não recuse meu convite quando chegar a hora. Talvez seja ela, respondeu Klein com um sorriso. Francamente falando, ele estava curioso para ver em que estado a recém-nascida serpente de mercúrio estava. No entanto, também estava com um pouco de medo e preocupado. Afinal, a serpente de mercúrio era um sequência 1 do caminho do monstro relacionado ao destino, e também envolvia a luta pela posição de divindade. Ninguém poderia ter certeza se o futuro seria tranquilo, com paz e felicidade. Para o Dr. Aaron, não sei se foi sorte ou azar. Se o Willowception é bom é uma questão, mas se a outra serpente de mercúrio iria ou não descobri-lo é outra questão. E o Willowception não fez nada a partir de agora. Informar os falcões noturnos agora pareceria um pouco cruel. Eu sempre entendi os Beyonders sem registro. É melhor apenas observar silenciosamente do lado de fora e não se envolver, ou talvez tirar vantagem da situação seja a melhor escolha. Talvez eu tenha cometido um erro na minha interpretação e estou pensando demais nas coisas? Talvez o Willowception não seja uma serpente de mercúrio. Talvez a criança que a senhora Aaron está carregando seja muito normal. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein. Isso é ainda melhor, Aaron disse em antecipação. Depois de pensar um pouco, Klein fez outra pergunta. Você teve pesadelos ultimamente? Ocasionalmente, mas eram todos pesadelos normais. Não há mais pesadelos com o Willowception. Sherlock, obrigado por sua orientação, Aaron disse sinceramente. Não, isso o torna anormal. Como um guerreiro do teclado, meu conhecimento geral limitado de psicologia me diz que ocasionalmente sonhar com o Willowception seria a coisa natural a se fazer. É uma resposta padrão de superestimulação. Já que o Will lhe causou tantos problemas e deixou uma impressão tão profunda em você, isso definitivamente se refletiria em seus sonhos. Portanto, o correto seria ocasionalmente sonhar com o Willowception, mas o sonho não seria muito claro, a ponto de apenas saber que algo assim havia acontecido sem se lembrar dos detalhes. Klein tinha certeza. Naquele momento, ele ouviu um som farfalhante. Ele inconscientemente olhou para fora do corredor, apenas para ver a escuridão no ar sendo dispersada por um vento forte, e a fina névoa amarelo clara foi varrida como resultado. Os galhos sem folhas balançavam para frente e para trás, e a forte rajada de vento deixou uma trilha clara em direção ao sudeste. Alguns segundos depois, tudo voltou ao normal. É difícil ver ventos tão fortes em Backlund durante o inverno.
Pelo menos, não me lembro de nada parecido antes. Aaron suspirou enquanto olhava pela janela. Não é um vento comum. O que aconteceu? Klein suprimiu sua curiosidade e deu uma desculpa para ir ao banheiro para realizar uma simples adivinhação, mas não conseguiu obter nenhuma revelação efetiva. Ele temporariamente colocou esse assunto no fundo de sua mente e se preparou para ir ao campo de tiro subterrâneo para praticar suas habilidades. Naquele momento, um atendente vestindo um colete vermelho atravessou o aconchegante salão e disse respeitosamente: Sr. Moriarty, seu amigo está aqui para você. Quem? Klein perguntou surpreso. Sr. Câncer Bernard, respondeu o atendente de colete vermelho. O diácono que muitas vezes é forçado a fazer progressiva no cabelo. Por que de repente ele está me procurando? Houve novas descobertas? Klein imediatamente caminhou para o salão de recepção do clube. E Câncer apertou o chapéu que havia sido empurrado para cima por seu cabelo, aproximou-se e disse em voz baixa: os punidores mandatários encontraram Jason Patrick Beria. Como ele foi encontrado? Klein perguntou, meio surpreso, meio curioso. De acordo com sua adivinhação, Jason Beria sempre usou pele humana. Sua verdadeira aparência e aura não eram o que eles pensavam que eram. Era quase impossível para ele ser encontrado tão facilmente. E Câncer examinou a área e disse: não tenho certeza. Acabei de receber a notícia. Ele apontou para um pequeno pássaro branco parado na árvore do lado de fora da porta. O pássaro limpava vagarosamente as penas com o bico. Antes que Klein pudesse perguntar mais, e Câncer fez um relato geral do que havia acontecido. Os punidores mandatários encontraram pistas e confirmaram a localização de Jason. No entanto, o diabo descobriu o perigo com antecedência e conseguiu matar 2 punidores mandatários e fugiu antes que eles conseguissem se aproximar dele. Isso enfureceu os superiores da Igreja do Senhor das Tempestades. Como tal, o feiticeiro de Deus, Ace Snake, está atualmente perseguindo-o pessoalmente. Você provavelmente viu uma rajada de vento agora há pouco. Foi causado por ele. Ele é o arcebispo da diocese de Backlund da Igreja do Senhor das Tempestades, e também um dos cardeais da Igreja do Senhor das Tempestades. Parece normal, mas também parece estranho. De acordo com minha teoria com o Sr. Isengard, isso também pode ser entendido como uma forma de Jason, o apóstolo do desejo, afastar os Beyonders de alta sequência. Klein perguntou após alguma deliberação: você tem certeza de que a pessoa descoberta é Jason Beria? A expressão de Câncer instantaneamente ficou pesada quando ele respondeu com um tom estranho. Vou tentar, ele respondeu em um tom estranho. Ele fez sinal para Klein segui-lo e entrar em uma grande carruagem estacionada ao lado da rua. Havia 2 membros da mente coletiva da maquinaria lá dentro. E Câncer respirou fundo e tirou o estranho espelho de prata de um bolso especial em suas roupas. Depois de fazer as etapas necessárias, ele disse sombriamente: Honorável Rhodes, minha pergunta é: onde está a localização atual de Jason Patrick Beria? A luz ao redor de repente se distorceu, como se fossem luzes depois de uma chuva. Uma cena surgiu rapidamente no espelho de prata. Era um barco fluvial com a vela levantada. Jason Beria, com suas maçãs do rosto salientes, olhos azuis com uma tonalidade cinza e cabelos bem penteados, abaixou o boné, levantou a gola do casaco e correu para a cabine. Ele está realmente tentando escapar de Backlund. O feiticeiro de Deus parece estar indo em direção à área das docas, disse uma integrante feminina da mente coletiva da maquinaria. Isso é muito fácil para ele ser exposto, certo? Klein estava cheio de dúvidas. E Câncer não estava preocupado com nada disso, toda a sua atenção estava voltada para a superfície do espelho de prata.
Desta vez, havia apenas a escolha de responder. Responder errado ou mentir significava sofrer uma penalidade terrível. Logo, palavras em vermelho sangue apareceram no espelho. Se o homem de quem você gosta está coberto de caroços, tem sua pele trocada, reduzindo-o apenas a carne e osso, ou se tornou um monstro, mas ainda é capaz de se comunicar com ele, você ainda gosta dele? Que pergunta vergonhosa! Espera, homem! Klein quase virou a cabeça para olhar para Câncer. Câncer respirou lentamente e disse: sim, mas vou matá-lo com minhas próprias mãos. Muito honesto, uma nova combinação de palavras apareceu na superfície do espelho prateado. Este jogo de perguntas e respostas é simplesmente uma audiência pública. Klein realmente queria cobrir o rosto. Ele olhou para os outros dois membros da mente coletiva da maquinaria e não viu nenhuma anormalidade neles, ou talvez, devesse ser dito que eles estavam fingindo não ter nenhuma expressão anormal. Ele disse hesitantemente: continuo sentindo que tudo isso tem sido muito fácil. Talvez esse não seja o verdadeiro Jason Beria? Mas Jason Beria está fugindo, e Câncer estava planejando guardar o espelho de prata. Klein pensou por alguns segundos e disse depois de organizar suas palavras: não, o que realmente quero dizer é que temos que abandonar qualquer julgamento arraigado. O que estamos procurando é o apóstolo do desejo, não Jason Beria. Os dois podem não ser necessariamente os mesmos. Este é um ponto que devo mencionar como detetive. Reticências. Na Avenida do Rei, uma luxuosa carruagem deixou o parlamento do reino. A carruagem acarpetada estava mobiliada com uma cama, um sofá, uma mesa e outros móveis, como um quarto móvel. O Duque Palas Negan, que vestia um uniforme de almirante azul escuro, bebia um copo de cristal polido com vinho tinto que lembrava sangue carmesim. Enquanto provava o vinho, disse pensativo: convide Conde Hall para ser meu convidado amanhã. Gostaria de discutir com ele sobre o aumento da remuneração dos trabalhadores da fábrica e a melhoria do horário de trabalho, bem como a alteração da lei dos pobres. Estas são as contas pelas quais ele tem pressionado muito recentemente. Ele deve estar muito interessado. Por que a Igreja da Deusa da Noite Eterna de repente se preocuparia com tais assuntos? Ao enviar o convite, você pode primeiro informar o Conde Hall sobre os tópicos que desejo discutir. As restrições de propriedade para as eleições são necessárias e não podem ser reduzidas. Caso contrário, aqueles que controlam um grande número de trabalhadores ocuparão mais assentos. Além disso, suprima o recente ataque aos distritos eleitorais inválidos. A secretária ao lado rapidamente anotou as ordens do Duque Negan. Depois que ele terminou, o Duque Negan suspirou e disse: a razão pela qual estou fazendo isso também é pelo bem dos nobres. No entanto, há cada vez mais inúteis entre nós, e muitos deles devem dinheiro aos magnatas. Nesse momento, a carruagem não virou em direção ao Burgo Imperatriz, mas seguiu em frente. Como o maior nobre proprietário além do rei, o Duque Negan tinha muitas amantes, mas no relativamente conservador reino de Loen, isso era algo que o deixaria vulnerável a seus inimigos políticos. Portanto, mesmo como um nobre duque, ele ainda tinha que se esgueirar quando ia para a casa de sua amante, mas isso parecia apenas lhe dar mais prazer. Hoje, ele estava planejando ir para sua amante mais amada dos últimos 2 ou 3 anos, uma jovem que acabara de completar 20 anos. Duque Negan pegou um frasco de remédio feito de pó de múmia e bebeu. Ele não pôde deixar de tocar no acessório pendurado em seu pescoço. Era uma concha azul escura do tamanho de um polegar. Era um item místico que a Igreja do Senhor das Tempestades forneceu especialmente após sua última tentativa de assassinato por quilangos. Contanto que o Duque Negan soprasse nele, o feiticeiro de Deus da Catedral do Vento Sagrado,
Snake iria ouvi-lo e correr para sua posição. Para se proteger, o Duque Negan até mudou as residências de suas amantes para áreas próximas à Catedral do Vento Sagrado. A carruagem se moveu lentamente até chegar a um edifício extremamente luxuoso. À primeira vista, havia uma estufa de vidro cheia de rosas vermelhas brilhantes.